Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus, esteja aí no seu coração, permaneça para sempre. Eu estava pensando, ao trazer a palavra, ouvi tantas coisas, e já tinha preparado algo, mas aí mudei, porque uma outra coisa da palavra me chamou muita atenção. Eu creio que é isso que Deus quer que a gente ouça nessa noite. Eu quero te falar de fé, eu quero te falar de coisas para que colabore com a fé. Vou trazer um texto de uma cura física. Mas o que eu espero que aconteça na minha vida, é uma ilustração assim, ó. Quem já tem fogão a lenha, teve essa experiência de ter que ficar soprando ali. E eu tive pouco tempo, mas eu tive. E foi essa ilustração que me veio. Que às vezes quando tu pensava que o fogo estava corretinho ali, você ia lá e já estava quase que se apagando. Aí eu pensava assim, nossa, mas será que ele acende de novo? Parece que ele foi se apagando. E aí eu pensei assim, o que eu gostaria, e eu creio que Deus quer fazer isso nessa noite. Deus quer soprar aqui sobre o fogo do seu coração. E nós precisamos ouvir algumas coisas sobre fé. Nós precisamos ver algumas coisas que Jesus fez para que isso sopre no nosso coração. Então nós precisamos, sempre, constantemente, nós sabemos de muitas coisas. O texto que eu quero trazer é um texto tão conhecido, mas ele tem muito a nos dizer e a nos ensinar. Você que trouxe a sua Bíblia, João, capítulo 5, versículo 1. Versículo 1 a seguir. João, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Nos diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, pois enquanto vou, desce outro antes. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E naquele dia era sábado. Eu penso que o diálogo entre eles pode ter sido maior. E quem anotou isso que é básico para nós podermos entender. Então, esse lugar aqui, Betesda, ele se chama esse tanque de Betesda se chama Casa de Misericórdia, o significado ali, Casa de Misericórdia. Mas não é em si o local, né? Não é um local santíssimo. É Jesus que realizou algo naquele lugar grandioso e do céu. Então eu pensava assim, nossa, Betesda, como se fosse um nome, uma coisa assim que tipo assim, ó, Betesda, né? E eu tive a oportunidade de estar lá e de olhar as ruínas daquele lugar, né? E aí, estudando um pouco mais, vi que realmente aquele lugar foi um lugar que os romanos construíram.
Então, não era um lugar que os judeus construíram, não era um lugar que, era um lugar santificado. Era um lugar. E eles, pelo que muitos estudiosos dizem, havia como que uma superstição, que o anjo descia, que descia lá e curava as pessoas. E aquelas pessoas, então, estavam lá. E aqui nós vemos, e uma coisa que me chama a atenção, é que ali diz assim, que havia uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos, cegos, havia muitos naquele lugar. E aí, quando Jesus chega, a Bíblia diz que ele vai lá, e ele chega, ele entra ali, e estava ali um homem enfermo, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava há muito tempo, então o que fez com que Jesus olhasse para aquele homem? E eu fiquei pensando, o que fez com que Jesus olhasse para aquele homem quando tinha muitos doentes, enfermos e assim por diante? O que fez com que Jesus olhasse? Eu pensei comigo, ele conhece o coração. E o coração de Jesus era cheio de compaixão. Cheio de compaixão. E eu não sei, a Bíblia não diz se aquele homem era o homem mais antigo naquele lugar. A Bíblia não diz que quanto tempo ele estava ali, mas muitos anos que se havia aquela superstição, ele estava naquele lugar. E Jesus chega justamente para ele. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você observasse é o lugar. Porque muitas vezes nós nos perdemos no lugar. Muitas vezes fomos na nossa vida em lugares que não devíamos ter ido. E o lugar fez toda a diferença na nossa vida. Então, aqui a primeira coisa, o lugar. Ali era o tanque de Betesda. Ali era a esperança de todos aqueles que estavam muito doentes. Então, o ser humano, ele tem dentro de si uma esperança. Entende? Você espera até o que você realmente não acredita. Mas, no fundo, quem sabe acontece. Quem sabe pode. Né? E a beleza e a grandeza de você seguir a Deus é que você está seguindo um Deus do impossível. Um Deus que vê você levantar e vê você deitar. Um Deus que te conhece pelo nome. Um Deus que você é único para Ele, porque Ele não fez outra cópia. Então, nós sabemos, a Bíblia diz que antes da gente falar, Ele já sabe. Ele sabe os nossos pensamentos. Porque Ele é o máximo do máximo da grandeza. Com a nossa mente, nós não conseguimos entender como é possível isso. Mas Deus, nós temos tipo assim, eu nasci, cresci, as pessoas nascem, crescem, morrem. Por isso que nós somos bitolados. Mas Deus é maior que tudo. E Ele pode todas as coisas. E Ele enviou Jesus para ser esse caminho que leva a Ele. E para que as pessoas recebam dEle. E nós precisamos ter no nosso coração essa certeza que Deus quer nos abençoar. Que Ele tem compaixão, Ele mandou o Filho. E através do Filho, nós temos o acesso livre para chegar a Deus. Então, muitas vezes, nós temos esperança, mesmo não conhecendo Jesus, nem conhecendo a grandiosidade dEle, nós temos esperança. A esperança que um dia melhore. E assim, muitas vezes, quando eu não conhecia Jesus, eu não tinha esse tesouro. Tipo assim, quando eu não sei o que fazer, hoje eu oro. Não tinha isso. Porque um Deus tão longe, como Ele poderia fazer alguma coisa por mim? Então, os meus achos, a minha esperança, ela era pequena diante das dificuldades, das circunstâncias. Será que o Deus que está lá em cima faz alguma coisa para a gente que está aqui embaixo? Porque minha mãe não lia a Bíblia. Tinha uma Bíblia, mas minha mãe não aprendeu que se lia a Bíblia. Então, se comprava a Bíblia.
Mas eu nunca nós lemos a Bíblia. Então eu não conhecia Deus. Mas eu tinha um certo temor, porque a mãe falava, olha que Deus vê, olha que Deus enxerga, cuida, hein? Então isso eu tinha, porque isso ela plantou. Ela só plantou o que ela recebeu. Não pôde plantar mais que isso na minha vida. E então, eu vejo que eu mesmo, na minha própria vida, me acostumei no passado com as coisas que não eram boas. E quando Jesus vem na nossa vida, Ele traz claramente que nós temos que lutar contra todas as outras coisas que não se alinham com a vontade dEle que está escrita no céu. Por isso que o Pai Nosso, o exemplo de oração que Jesus falou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é vontade de Deus falou no céu, é vontade de Deus aqui na terra. Esse é o desejo do nosso Deus. Então, muitas vezes nos acostumamos com as coisas ruins, nos acostumamos porque achamos que a vida é assim. Tinha 30 anos, quando eu achei que eu conhecia o mundo inteiro. E não gostei do que eu vi. E às vezes eu não me sentia deste mundo. E hoje eu sei que eu não sou daqui, mas naquela época eu não sabia. Então a gente se acostuma com as coisas ruins. E o que eu vejo muitas vezes no meio dos cristãos é que eles conhecem Jesus, eles creem em Jesus, mas eles creem para a salvação. Creem para a salvação. Mas não crer que Deus se importa com o dia a dia de cada um. Então, eu também era uma dessas que me acomodava com as situações. Estava ruim, e hoje eu vejo muita gente acomodada. Olha, essa situação na sua casa não é boa. Não aceite, lute em fé, vai, conquiste, enxergue. Enxergue o que Deus enxerga. Deus não enxerga a derrota na sua vida. E aí, então, nós nos acostumamos. Então, as pessoas... Quem quer casar para ser infeliz, gente? Quem que quer casar para ser infeliz? Eu não sei se os homens, mas eu acho que todas as mulheres... Meu Deus, eu vou casar, eu vou ser muito feliz. Que bom, olha, não vejo a hora. Não sei como os homens veem isso, mas as mulheres... É assim, alguém se casa achando que não vai ser feliz. Então, se casa me casei para ter um lugar de paz. Olha, na minha casa não era bom, mas na minha agora que eu vou formar, no meu casamento não vai ser que nem na minha casa que eu morava. Eu vou fazer diferente. E às vezes faz igual ao que viu seu pai e sua mãe fazer. Então procura um lugar. Ai, não vejo hora de voltar para minha casa. Se você olha para o seu lar, ele não está desse jeito. Aonde o marido chega e fala assim, ai, que bom, cheguei em casa. Ou a mulher mesmo, saiu, trabalha fora, chega em casa, ai, que bom, cheguei em casa. Sabe, a salvação é de graça. Mas o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam do reino. O que é o reino? O domínio de Deus. Deus já deu. Deus já nos colocou, nos atraiu, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do amor dele. Já estamos no reino. Mas agora é tomado por esforço, porque alguém quer roubar de nós. O inimigo de Deus quer roubar de nós o domínio de Deus na nossa vida. E então, o lar às vezes se torna um campo de batalha. A mãe tem criança, vive mais gritando dentro de casa. Eu sei disso. Porque com 5 pequenos, e não conhecendo a palavra, era só grito para cá e grito para lá. Às vezes o meu marido dizia assim, parece um inferno. Faz bastante tempo, né, amor? Muito tempo. Pois é. E daí a gente entra no reino. E daí a gente aprende a lutar no reino. E as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir tudo que não se alinha com a palavra de Deus. Todos querem um lugar de paz.
Todos querem um esconderijo, um lugar em que eu descanso. E eu quero dizer para você, se você ainda vive num lar que não é isso, não se acomode. Saia daqui cheio de fé. Porque com certeza Deus quer realizar grandes coisas no seu lar. Olhe e veja o seu futuro. O lar, a sua casa, você quer assim, assim, assim. Veja o seu futuro. Olhe para o seu futuro. Deseje o seu futuro. E trabalhe, lute para chegar lá. Não deixe ninguém roubar a harmonia e a paz que Deus planejou para você dentro de um lar. E ali nós vemos o homem no tanque de Betesda. Ele está ali porque ele acha que ali ele vai receber a cura dele. E ele está procurando o lugar do milagre dele. Porque ali o milagre dele pode acontecer. Então ele está ali esperando. Só que nós vemos que às vezes, como esse homem, o desânimo bate. E muitos até duvidam que aquele é o lugar. E aquele lugar que ele estava, aquelas águas que ele pensava que era o que iria curar ele, não era. Sabe o que muitas vezes a gente acha que é cura? Para a nossa vida, para a nossa família. Aquilo que a gente acha que é. Se eu fizer desse jeito. Se eu tiver isso, tiver mais dinheiro, a gente não vai brigar. É a situação desse homem aqui. Ele achava, ele permanecia naquele lugar. Não arredava dali. Ele estava ali há bastante tempo. E Jesus, a Bíblia diz que vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Parece assim que, por que perguntar? Como? Claro que ele queria ser curado. Mas Jesus queria provocar, que algumas coisas no coração dele. Quando Jesus fez essa pergunta. Tipo, no lugar que você está aqui, não é o lugar. Ali naquelas águas, não é a cura. Então, tipo assim, por que você está aqui há muito tempo? Jesus queria uma atitude diferente daquele homem. Não era o tanque, não eram as águas, mas era quem movia as águas. Na misericórdia de Deus. Mesmo sendo um lugar pagão, um lugar onde os romanos criaram, que havia superstição. Mas Deus, na sua misericórdia, chega ali, Ele envia Jesus naquele lugar. Deus não poderia só fazer a água lá e alguém pegar a pessoa e colocar lá? Não, Jesus precisava chegar naquele lugar. E aquele homem precisava ter uma atitude diferente. Aquele homem precisava desviar os olhos dele do tanque de Betesda. E olhar os olhos para Jesus. O meu jeito, o jeito que eu faço, se eu trato assim aquela pessoa, é desse jeito que tem que ser. Eu penso assim que meu pai, ele perdeu o casamento dele no dia do casamento. No dia do casamento dele, ele perdeu o casamento. No dia do casamento, minha mãe era meio mandona pelo jeito. E aí, quando ele casou, primeira coisa que ele deve ter pensado: agora eu vou mandar, porque era um sistema mais autoritário na época. E aí, ele naquele dia, ele impôs a autoridade. E aquele dia ele perdeu o coração da minha mãe. E eles viveram alguns momentos felizes? Claro, viveram alguns. Mas eu sei que eles perderam o melhor que Deus tinha para eles. E aí, outra situação que nós podemos ver é que foi inesperado.
Quantos anos ele estava ali? Aquele dia era um dia como qualquer outro. Sabe aqueles dias também que a gente tem igual todos? E Deus quer nos surpreender. Deus quer nos surpreender no nosso dia a dia. E aqui era um dia como todos os outros. E aí então o inesperado acontece. Algo novo acontece. Alguém vem. Qual o primeiro pensamento do homem? Vai me ajudar a ir para as águas. E tem uma outra situação que eu acho ela semelhante. É quando Jesus foi ao encontro da mulher samaritana lá no poço. Deus tem um universo. Mas Ele tem filhos. Ele tem pessoas que sabem que tem característica até de filho. Deus já sabe se você ia aceitar dele ou não. E aí então, Jesus vai lá. Ali diz, é necessário passar em Samaria. Por que era necessário? Por causa da samaritana. Por causa daquela mulher. E a gente sabe pela Bíblia a vida que ela estava levando. Mas os olhos de Deus estavam ali. E Jesus sabia o que estava no coração do Pai. E Ele vai. Então, o que eu quero ressaltar com isso? Que Ele vem ao nosso encontro. De alguma forma, Ele vem ao nosso encontro. Ele veio para aquele homem do tanque de Betesda. Ele veio para a mulher samaritana. E Ele veio para tantas outras. Ele veio para mim. Ele veio para você. Você lembra o dia que você se despertou para Deus de uma maneira mais forte? É Ele que provocou isso no seu coração. Nós temos que olhar o que Deus olha. Nós temos que desejar o que Deus deseja para a nossa vida. Aquele homem estava lá. E eu penso que ele foi para lá porque ele escutou as conversas. A Bíblia não fala se ele havia escutado sobre Jesus. Eu imagino que não. Porque senão ele teria dito, você é o Jesus, alguma coisa assim. Então, não sabia. E agora, olha só, uma coisa é perambular pelo mundo, buscando solução. Buscando solução para a vida. Buscando os tanques de Betesda. Uma coisa é alguém que não conhece Jesus. Buscar essas outras coisas. Esquecer-se que Jesus é aquele que pode todas as coisas. Uma coisa é o cristão que conhece Jesus. Não saber o que fazer em muitas situações. Quando você não sabe o que fazer, você já sabe o que fazer. Não é verdade? O que faz? Ora. Então, nunca você vai ficar sem saber o que fazer. Nós temos esse recurso grandioso, que é orar, que é lançar para o Pai ouvir. E a hora que Ele achar por bem, Ele vem. Ele vem ao nosso encontro. É um Deus, como diz a Bíblia em Isaías, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você espera em Deus, tenha certeza que Deus está trabalhando por você. É um Deus que trabalha para quem? Para aqueles que esperam nele. Mas precisa de uma atitude diferente. Que atitude é essa? Um desejo muito forte de mudança. Precisa haver um desejo de mudança, senão nada muda na sua vida. Precisa haver um desejo de mudança. Um forte desejo de mudança acompanhada com fé. Por isso que o meu desejo é que a sua fé seja como aqueles pauzinhos lá, que já tem um pouco de foguinho, e assopra e sai um fogo grande. Sabe, às vezes a gente esquece que a gente é cristão.
E cristão não tem como viver sem usar a fé. Deus dá um pouquinho de fé para cada um que se converte, mas precisa crescer aquela fé. Eu espero que você esteja desejoso, e aí o Espírito Santo vai soprar sobre você. E vai acender um fogo aí dentro. E você vai chegar na sua casa. E você vai olhar todas as circunstâncias da sua vida. E dizer, essa não se alinha com a vontade de Deus. Essa aqui não se alinha com a vontade de Deus. E você vai começar a mirar a sua fé naquelas circunstâncias. Porque Deus já deu o sim. O sim de Deus, a Bíblia diz que nós já temos. E aí Jesus chega para aquele homem. E ele diz, levanta-te e anda. Ele nem primeiro fala, olha, já te curei agora. Quando será que aconteceu a cura, na sua opinião? Quando que a cura aconteceu? Jesus diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. Que hora será que a cura aconteceu? Você acha que se ele permanecesse sentado ou deitado como ele estava, a cura aconteceria? Porque o que Jesus disse para ele fazer? Levanta-te. Agora imagine, se coloque no lugar dessa pessoa, sem andar por muitos anos. E chega alguém que ele não conhecia. E ele diz, levanta e anda. Você acha que é fácil? A pessoa, vou me levantar agora. Você acha que é fácil? Você acha que foi difícil para aquele homem? Tipo, quem é esse? Por que ele está falando assim? Ele está dizendo que não é lá aquela água, porque eu não preciso ir para lá. Quem é ele? Como eu vou simplesmente levantar? Sabe, eu acho que aqui tem um ponto, que é a fé. A fé é simplesmente eu decido crer. Só isso. Não é assim, eu não tenho fé. Fé é decidir crer. Nós temos o principal. O que é o principal? O fundamento da fé. Qual que é o fundamento da fé? A palavra. Nós temos o fundamento da fé. Então, simplesmente creio. Eu lembro que muitos falavam mal até, e diziam, como pode acreditar que o Jonas, a baleia engoliu Jonas? E naquela época eu já tinha tanta fé, assim no meu coração em Deus, e que Deus tudo pode. E eu até brinquei com os meus filhos, assim, olha, se a Bíblia dissesse que foi o Jonas que engoliu a baleia, eu acredito. Porque é simplesmente decidir. O fundamento no que crer você já tem, que é a palavra. E ali o que eu vejo? Um convite para crer que Jesus estava dando. Você crê que seu casamento pode melhorar? Nós falamos às vezes, muitas vezes de casamento, sabe, gente? Porque nós vemos muito com os nossos olhos, além de ter experimentado muita dificuldade ainda, mesmo estando com Jesus. E aqui é um convite para o crer. Jesus está dizendo, levanta, anda. Jesus estava convidando ele, creia que você vai conseguir, creia que você pode se levantar. Esse convite, é esse convite que ele faz. Às vezes os pais sofrem com os filhos. A paz é roubada por causa da preocupação. Aí Jesus, eu creio que chega e convida. Creia. O Espírito Santo vai te dar sabedoria de como você lidar. E creia que se você está pedindo, a vontade do Pai é vir em teu socorro.
É uma fé diferente que esse homem teve que ter, uma fé surpreendente. Ela precisa ser ativada na nossa vida. Sabe, eu andei no passado, não tão no passado, mas usava a minha fé assim para aquelas coisas um pouco maiores e tal, sabe? De repente se envolve tanto com a vida, que a fé, tipo, exercer fé, tão fácil tomar um remédio, tão fácil as coisas. E aí, uma das minhas noras falou assim: ai, pastora, eu estou fazendo uma campanha de oração, estou orando todo dia para isso, tu quer me ajudar? Eu ajudei ela no primeiro dia, no segundo, depois ela fez com o marido dela. E daí eu pensei, nossa, ela está fazendo campanha. Tipo, já fiz tanto da minha vida, já orei tanto da minha vida, mas estava numa época que, tipo, estagnada para mim, porque tinha tanta coisa que Deus já tinha dado. Tinha tanta coisa que eu tinha orado e já tinha vindo a resposta. Tipo assim, sabe quando você está na colheita? Aquela colheita, às vezes de anos, você está colhendo. Então eu estava ali, descansada, não estava mais semeando fé. E aí, nossa, me despertou. Aí eu olhei e pensei, meu Deus, o que eu tenho que olhar? Qual o lado da minha vida que eu tenho que olhar? O que eu preciso agora? E achei um alvo para eu ter fé. Aquela pessoa, aquela minha nora, foi usado para me despertar. Pera, você está dormindo. Só porque você conseguiu um monte de coisa de Deus, você vai parar? Porque orar é plantar e colher. Quando você colhe, você tem que plantar para depois, mais tarde, você colher de novo. É uma fé diferente. Eu espero que você tenha sido ativado nessa noite. Que o sopro tenha vindo sobre o seu coração e começou um fogo a arder dentro. Eu espero que você tenha lembrado de várias situações da tua vida que não condiz com o que Deus quer para você. Olha tudo que Ele fez para a gente, porque Ele quer ver a gente bem. E sabe, depois no final quero terminar com um vídeo. Eu estava lembrando de algumas histórias. E eu lembro de uma das pessoas que nós fizemos um jantar e ela foi convidada para esse jantar. Ela deve ter ido em vários jantares. E aí ela estava naquele jantar e quando terminou, todo mundo foi embora. E nós só que estávamos lá. E aquela mulher, era uma mulher nova, veio o casal, né? Era de casais. Ela chorava tanto e ela não conseguia parar de chorar. Ela disse, eu não sei por que eu estou chorando. Ninguém falou para ela de perdão. A palavra não era sobre perdão. Era para casais, mas não falava sobre perdão. Aquela mulher dizia assim, meu Deus, eu tenho que pedir perdão para fulana, para ciclana, para beltrana. E a gente olhava aquilo, fiquei maravilhada. Eu falei, Deus está fazendo alguma coisa no coração dela. Ela não conhecia a palavra, mas Deus veio. A espada da palavra de Deus penetrou naquela mulher. E aí, aquele dia, mudou o rumo da história dela. Era um jantar, como tantos outros. Nós temos que viver esse romance com Deus. No esperar o inesperado de Deus. E ali, mudou a história dela e depois veio toda a família dela para a igreja. Uma outra pessoa foi convidada para um chá. Fui eu que convidei. Porque eu entendi que Deus estava falando. Converse com ela. Porque ela nem conversava comigo. Eu morava no mesmo prédio. E daí eu recebi uma orientação do Espírito Santo. Comece a cumprimentar ela. Porque eu era assim. Se cumprimentava, eu cumprimentava. Se não cumprimentava, eu não cumprimentava. Porque eu pensava, se a pessoa não cumprimentou, é porque ela não quer. Então, não cumprimentava. Então, ela subia, descia, passava por mim. E nem eu, nem ela. E aí, eu ouvi do Espírito Santo, cumprimenta ela. Então tá, bom dia, boa noite, boa tarde. E aí ela começou a responder. E aí chegou o dia que ele falou assim, agora convida ela para o chá. E eu convidei ela para o chá. E depois, a vida dela nunca mais voltou. Ela teve muitas coisas que Deus libertou, livrou. E
É uma bênção muito grande para quem... Ela até esteve aqui na igreja, agora ela está num outro estado. Mas um chá, um simples chá, e a vida dela nunca mais foi a mesma. Teve um outro que o Senhor falou para eu ligar para ele. Não conhecia aquele homem. Daquele dia, daquela noite em diante, ele recebeu a palavra pelo telefone. Nunca mais a vida dele foi a mesma. O destino dele e da família dele foi mudado. São pessoas que há anos que a gente conhece, que vieram. Teve uma outra que era o nosso prédio. Meu marido sempre conversava, sabe aquelas conversas poucas, mas... E nessas conversas, de bom dia, boa tarde e alguma coisa a mais, numa dessas, meu marido ofereceu estudo. E ela e a família nunca mais foram os mesmos. E ela levou muitas pessoas para Jesus depois. Leva até hoje. Aí eu lembrei de você, Thaís. Eu não sei qual o dia que mais marcou para você no seu testemunho. Mas eu lembrei que você me contou que foi no salão. E que ela orou por você. E você experimentou o amor de Deus. Então, um simples salão. É um salão de beleza. Mas Deus estava lá. Porque a filha dele estava lá. Aquela que ele queria adotar. E tornar a filha legítima dele. Estava lá. Eu vou pedir que possa colocar o vídeo. Para falar bem a verdade, irmãos, nós somos família, né? Eu me esqueci do vídeo. Era para eu colocar no início. Mas eu creio que vale a pena. Esse vídeo é daquela série The Chosen. Não sei se vocês já ouviram falar. Se você não assistiu, gente, assista a série com a família. Assista aquela série. É bem tremenda. Já tem, eu acho que 3 ou 4 três de certeza dublada, eu acho. Ou 4 temporadas. Então, essa aqui que vai passar, se der tudo certo, ali em nome de Jesus. Lá. Estou que nem o seu pai, viu como é que é? A gente vai envelhecendo, né? Coloque o seu coração para que o Espírito Santo fale com você. Toda essa confusão por causa disso? Um Mickey V enorme? Tenho o pressentimento de que ainda não vimos tudo. É ele. Quem? Ele. Aquele que está aqui há mais tempo, mas não devia. Aquele triste. Porque eu tenho a impressão de que não é apenas uma conversa. Nós precisamos ficar atentos? Não. Apenas fiquem comigo e observem. Shalom? Eu? Sim? Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Eu não tenho muitas respostas, mas eu estou ouvindo. Você quer ser curado? Quem é você? Conversamos sobre isso depois. Mas a minha pergunta continua. Você vai me levar para a água?
Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. E então? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então... Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. Eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada para você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui. Essa vida acabou. Tudo muda agora. Você é Shabat. O que você está A fazendo? Torá proíbe carregar uma maca no Shabat? Não a Torá, a tradição oral. Sim, o transporte de objetos de um domínio para outro viola o O Shabat. homem que me curou me Você não disse... viu o que acabou de acontecer? Por que está tentando criar confusão por causa do Pegue a Shabat? sua maca e ande. Quem fez isso? Quem lhe disse isso? Ele fez. Eu não sei. Ele não me disse o nome dele. Claro que não. Ele faz um truque de mágica e fala para você cometer um pecado. Um falso profeta. Ah, isso vai ser relatado. Relate o que quiser. Eu estou em pé nas tuas pernas. Desculpe, eu preciso encontrar o meu irmão.